Oi, crianças, tudo bem? Então, vamos dar continuidade em relação às leis de Newton. Nesse caso, nós estamos falando também sobre a parte da dinâmica. Sendo que, normalmente, quando nós falamos sobre essa parte da dinâmica, nós temos que falar sobre a lei da inércia, que é a primeira lei de Newton. Nós temos que falar também sobre a segunda lei de Newton, que é a lei fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Hoje iremos falar somente sobre a parte da inércia e da ação e reação. No próximo vídeo, nós vamos entrar em detalhes relacionados com a lei fundamental da dinâmica. Para começar a falar sobre, no caso, essa lei, nós temos que pensar, tentar imaginar sobre o movimento de qualquer tipo de objeto, tá? Conforme está escrito aqui. Vamos pensar um pouco sobre o movimento das coisas. Tanto é que Einstein sempre ele falava o seguinte: a ciência como um todo não é nada mais do que um refinamento de pensar de ela. Foi a partir daí que se começou a questionar: o que faz um corpo cair em direção à Terra? Por que os objetos começam a se movimentar ou se mover? O que faz com que o corpo deixe de exercer o movimento? O que faz com que o objeto em movimento altere sua velocidade? Então, são várias indagações, que só poderão ser resolvidas através da presença das leis de Newton. Mas antes disso, conforme o vídeo anterior que eu postei para vocês, que eu falei sobre as leis heliocêntricas e geocêntricas, isso, no caso, começou a ser questionado há mais de 2000 anos. Sendo que Aristóteles é um filósofo grego que foi o primeiro a estudar seriamente sobre a natureza dos movimentos. Tanto é, conforme eu até já tinha falado, ele reformulou o chamado de universo aristotélico. O que significa isso? Que a Terra era o centro do universo, tanto é que aqui nós temos uma figura que representa o desenho inicial dessa observação, sendo que todos os planetas giravam em torno do planeta Terra, inclusive o Sol. Ele propôs dois mundos: o mundo sublunar, que é formado a partir de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E temos o mundo supralunar, formado por um quinto elemento, que é a quinta essência, chamada de éter. Aristóteles falava que era o mundo celeste, das divindades, das coisas maravilhosas, os astros sempre andavam ali. E tudo que, no caso, não era tão celeste, um astro vinha em direção à Terra. Então, por isso que ele colocou o nome de sublunar. Com o passar do tempo, com o processo de evolução do pensamento científico, surgiu vários pesquisadores diferentes questionando sobre essa forma de movimento. No entanto, só aconteceu respostas favoráveis quando apareceu o inglês Isaac Newton. Ele começou a propor leis para o movimento. E tanto é que para ele, todos os corpos do universo devem obedecer às mesmas leis de movimento. Ou seja, ele começou, no caso, a questionar relacionado com os corpos sublunares e supralunares de Aristóteles. De acordo com Newton, todas as leis do movimento valem em qualquer lugar. Pode ser no Brasil, na Inglaterra, na China, na Lua, em Marte, em qualquer local as leis são as mesmas. Por quê? Porque as forças elas atuam no corpo da mesma maneira, tá? E sempre aplicando as mesmas leis de movimento. Para isso, nós vamos começar a falar sobre o que é força, O que é uma força? Não temos mais divulgar, mais simples, nós falamos que é um empurrão, um puxão, ou então no sentido macroscópico, nós podemos dizer que é uma força de contato ou de ação à distância. Então, nós temos vários tipos de forças de contato. Nós temos, por exemplo, a competição de cabo de guerra, vocês estão observando aqui, chute de uma bola, também é considerada uma força, e a colisão frontal de um carro. Exemplo de força de ação à distância. Nós temos aqui a força gravitacional, a força elétrica e a força magnética.
Foi a partir do quê? Do conhecimento dessas forças que ele propôs 3 leis. Sendo que nós vamos falar somente, conforme eu disse anteriormente, sobre a primeira lei, inércia, e a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Então, vamos começar a falar sobre a primeira lei de Newton, né? A lei da inércia. Enunciado. Se nenhuma força atuar sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer uma aceleração, né? Em outras palavras, né? Se um corpo está em repouso, permanecerá em repouso, a não ser que algo interfira essa ação. Existem muitas situações do cotidiano em que podemos visualizar essas propriedades da matéria. Temos, por exemplo, um brinquedo no parque de diversões chamado de barco viking, né? Que ele começa a exercer vários movimentos bruscos, sendo que ele anda bruscamente, quando ele anda bruscamente, nós sentimos nosso corpo sendo lançado para trás. Por que isso normalmente acontece, né? Isso acontece porque o nosso corpo possui uma velocidade em relação ao solo. O barco anda, mas a tendência dos passageiros é, devido a essa inércia, a ficar onde estava, com o mesmo movimento. É a mesma coisa quando você estiver dentro de um ônibus. Se o ônibus ele estiver em movimento, ele bruscamente ele começar a andar, você vai continuar com o seu estado de inércia, a sua forma de movimento anterior. Ou seja, né? Você estava em repouso em relação ao ônibus. Então, a partir do momento que ele começa a se movimentar de uma forma brusca, você vai continuar. Então, nesse momento, você vai estar em velocidade diferente. Então, quer dizer o quê? Você está interrompendo a sua inércia. E está interrompendo essa lei, essa primeira lei de Newton, essa lei da inércia, tá? Ou então, vamos relacionado com o princípio da inércia, que também era utilizado no nosso dia a dia, através da criação do cinto de segurança, né? Vocês sabem que existem vários acidentes automobilísticos gravíssimos. Então, sendo que o uso do cinto de segurança, ele tem esse efeito de diminuir, no caso, o quê? De diminuir essa inércia. Ao, por exemplo, no momento em que o carro ele bate, você seja projetado contra o para-brisa de um carro, né? Numa colisão. Então, sendo que existem muitas campanhas educativas para se conscientizar o motorista e o passageiro da utilização desse cinto de segurança, tá ok? Então, como é que ele funciona? A partir do momento em que o carro ele bate em algum local, o seu corpo ele está numa inércia com a mesma velocidade do carro. Então, se ele bateu, você vai continuar com aquela inércia de movimento. Só que o cinto de segurança, o que vai acontecer? Ele vai travar. Quando o movimento ele ficar, no caso o quê? Diferente do movimento constante, ele tem uma tendência natural a travar. Impede que você, no caso, você seja projetado para frente. Então, por isso que é necessário esse sim. Então, deu para observar que até o nosso dia a dia nós utilizamos a física. Ou então, vamos ao seguinte, né? Quando o passageiro de um automóvel sente-se empurrado contra a porta, quando o carro entra numa curva. Somente quando a curva ela é muito acentuada. Ok? Então, olha só o que está acontecendo. Você continua com o seu movimento de inércia. O Newton também definiu o que acontece com o corpo quando ele está sob a ação de uma força. Para isso, ele já formulou uma outra lei, tá? Que é a segunda lei de Newton, que é chamada de princípio fundamental da dinâmica. Nós vamos falar isso aí no nosso próximo vídeo. Agora vamos à terceira lei de Newton, né? Lei da ação e reação. Toda ação corresponde a uma mesma reação, com a mesma intensidade, só em que sentidos contrários. Então, Newton propôs o seguinte: a toda ação há sempre oposta uma reação igual ou a ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro. São sempre iguais e dirigidas para partes contrárias, né? Então, aqui vocês podem observar que tem duas pessoas aqui que estão de patins. Então, elas começam uma a empurrar a outra. Então, no caso, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um processo de ação e reação. A ação, ela começa a empurrar essa pessoa B, A empurra B, consequentemente, a B vai empurrar a pessoa A. Então, nós esquematizamos isso aqui através de esferas, tá? Temos o corpo A, ele exerce uma força sobre o corpo B. Então, é só você lembrar relacionado com aquelas duas pessoas que estavam de patins, tá bom? Consequentemente, o que vai acontecer?
B vai empurrar A. Então, vai ser o quê? A força de A para B é igual a menos a força de B para A. Por que menos? Porque está em sentido contrário. Muito bem. De acordo com Newton, as forças aparecem sempre aos pares. Elas são interações entre os corpos. Não existe uma pessoa só que consiga exercer essa lei, tá? Sempre aos pares. Pode ser 2 pessoas, 4, 6 e assim sucessivamente. Newton chamou esse par de forças de ação e reação. As forças de ação e reação ocorrem em corpos distintos e, portanto, não se cancelam. Aí nós temos aqui um charge, né? Nós temos o caso aqui, o Cebolinha, e temos a Mônica. Aí ele foi, jogou uma pedra aqui e falou assim, Mônica, pensa rápido. Ela foi, rapidinho, ela pegou o Sansão, que é o coelho dela aí, tacou em cima do cascão. Então, quer dizer, uma ação que teve uma reação imediata. O fato, normalmente, que nós falamos sobre ação e reação, tem o mesmo módulo, né? Ou seja, né, o mesmo valor, não significa que elas terão o mesmo efeito, tá? Por exemplo, não necessariamente elas terão a mesma aceleração. Por quê? Porque as massas são diferentes. Quando nós temos 2 corpos que possuem massas diferentes, então vai ter o processo de ação e reação. Só que, necessariamente, não terá a mesma aceleração. A aceleração ela vai ser diferente. De repente, um será diferente da outra. Então, será maior do que a outra. Outro exemplo aqui relacionado com um carrinho aqui, tá? Sendo, olha só, o menino está empurrando o carrinho para frente. Só que existe uma coisa que está impedindo o seu movimento, que é o quê? A força de atrito do quê? Do solo em relação às rodinhas. Então, sendo que, normalmente, nós falamos sobre o processo de ação e reação, nós temos que falar também sobre essa força de atrito, que impede esse movimento constante, tá? Ou então, nós podemos falar relacionado com o quê? Com os foguetes no lançamento. No momento em que o foguete, ele lá, o quê? Aquela chama é lançada para baixo, a propulsão, consequentemente, o que vai acontecer? O foguete é lançado para cima. Através desse processo de ação e reação é que ele vai continuar seu movimento contínuo até chegar à atmosfera, ok? Então, vamos lá. Ação. Um pneu empurra a estrada. Reação, a estrada empurra o pneu. Lembra que eu falei A para B e B para A. O foguete empurra o gás. Consequentemente, o gás vai empurrar o foguete. O homem puxa a mola. A reação, a mola puxa o homem. A terra puxa a bola. Consequentemente, a bola puxa a terra. Ok? Então, vamos lá responder algumas questões aqui? Então, vamos lá. Responda. De acordo com seus conhecimentos sobre a primeira lei de Newton, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Todo corpo tende a permanecer em repouso. Então, vamos ver isso aí? Falso. Por quê? Porque essa afirmativa está incompleta. Lembra que nós falamos o seguinte? Uma vez que o corpo só ficará em repouso caso a força resultante seja nula. B. A resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual ao produto da massa desses corpos pela aceleração. Falso. Ele está falando sobre aceleração. Então, se ele está falando sobre aceleração, então não tem nada a ver com a primeira lei de Newton. Ele está falando sobre a segunda lei de Newton, que nós vamos tratar na próxima aula. C. A força de ação e reação tem magnitudes iguais e atuam no mesmo corpo. Falso. As forças de ação e reação atuam em corpos diferentes, tá? D. A força resultante sobre o corpo é uma grandeza escalar. Falso, é a grandeza vetorial. Nós já falamos que grandeza escalar é quando apresenta um número acompanhado de uma grandeza, né? Ou seja, 8 newtons, ou então vamos lá o seguinte, 8 quilogramas, 10 graus centígrados, isso que é chamado de escalar, não vetorial, tá? Agora, recapitulando, quando eu falei sobre newtons, tá bom?
Isso aí já é um acompanhamento de uma grandeza vetorial. Isso aí é a intensidade dessa grandeza vetorial, tá ok? Letra E. Todo o corpo tende a permanecer em repouso, ou movimento retilíneo e uniforme, caso a força resultante sobre ele seja nula. Então, essa é a correta. Agora, vamos relacionado a 2, com a terceira lei de Newton. Após estudar a terceira lei de Newton, um estudante concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. A respeito dessa observação, marque a alternativa correta. O estudante está correto, sendo que esse tipo de problema que Newton não conseguiu resolver. Vamos ver? Vamos lá. Então, outra coisa. O estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é responsável pelo movimento. Não. C. O estudante está correto. E não há uma lei de física que possa explicar esse fato. Gente, existe a maioria dos fatos, a lei da física, ela pode explicar, tá? Vamos lá. O estudante está errado, pois as forças aplicadas são de mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio e a carroça movimentar-se-á. Então, vamos lá? A terceira lei de Newton assume que as forças de ação e reação possuem o mesmo valor, mas atuam em corpos diferentes. Como assim corpos diferentes? Eles podem, no caso, ter massas diferentes, tá? Portanto, não haverá equilíbrio e o movimento será possível. Então, a resposta será a letra D. Entendeu, gente, como é que é fácil essas duas leis? Não é complicado. Quando nós falamos sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia, nós falamos sobre o quê? É um corpo que permanece em repouso ou movimento, a não ser que algo interfira nessa ação. Então, se caso você estiver dentro do ônibus e estiver em um movimento com o ônibus ele frear, você vai continuar com o movimento de inércia. Agora, quando nós falamos sobre a terceira lei de Newton de ação e reação, nós estamos falando sobre o quê? Toda ação corresponde a uma mesma reação, com o quê? A mesma intensidade, só em sentidos contrários, que pode acontecer em corpos diferentes. Tudo bem, meus lindos? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco essa matéria, que na próxima aula nós vamos falar sobre a parte da segunda lei de Newton. Então, obrigada para todos vocês.